Hoje a gente vai falar do desenvolvimento da sociedade egípcia. Não só o desenvolvimento e a queda. Eu falei para vocês que a gente ia fazer esse vídeo depois que a gente falou sobre cultura, sociedade, política, religião, economia do Egito. E aqui estamos nós, falando sobre o desenvolvimento em um slide, em uma espécie de mapa mental. Lembrando que eu deixo esse mapa mental para vocês em PDF na descrição, primeiro link da descrição, nessa nossa playlist de mapas mentais em história geral e mapas mentais. Eu deixo aqui na descrição para você, você pode usar como você quiser, se você quiser copiar, só baixar, se você quiser reproduzir, se você quiser tirar uma ideia, fica à vontade. Então hoje a gente vai falar do desenvolvimento, os principais pontos abordados do desenvolvimento. Meu cachorro está tentando entrar aqui no escritório. Um deles, né, o Han, e vamos já começar direto nas imagens. Imagens, comandante Hamilton, é uma barbaridade isso. Vamos embora. Vamos começar então falando sobre esse desenvolvimento dessa sociedade egípcia. Opa, ok. Então, lembrando que essa aula é uma aula que segue a aula sobre política, economia, que é a aula, essa aula então é complementar àquela, só para a gente ver como que o Egito chegou onde chegou, tá bom? Vamos começar pela etimologia, que é o conceito do Egito, a palavra egípcia, a palavra Egito, né? Os egípcios não se chamavam de egípcios. Eles não falavam que onde eles viviam era o Egito. Eles não falavam isso. É um conceito que a gente usa, que na verdade vem do grego, tá bom? Então, Egito tá lá escrito para vocês, ó, do que a gente fala em português, deriva do grego. Os gregos que viajavam muito, né, na antiguidade, conheceram o Egito, não no período do Antigo Império, nem do Médio Império, mas sim do Novo Império Egípcio, do Império Novo, que vem da palavra Aegyptus, assim como os próprios gregos. Vocês sabem que eles não se falavam gregos, eles eram os helenos, a gente chama eles de gregos, tá bom? Mas os egípcios chamavam a terra deles de quê? Alguns nomes, eu coloquei dois aqui. Kemet. Kemet significa terra fértil. Vamos só lembrar que o Egito está cercado pelo deserto do Saara, mas existe um ponto importante para a sobrevivência da civilização egípcia, que é o rio Nilo. Então tudo que está em volta, o Egito se desenvolve às margens do Nilo. As cidades egípcias, as mais importantes pelo menos, são nas margens do Nilo. Então é uma terra fértil, então é diferente de outros pontos onde você tem terras desérticas, tá bom? Então eles chamavam de Kemet, terra fértil, tá bom? Um outro nome que a gente pode dar, que é Tauí. Tauí, duas terras. Como assim duas terras? Deixa eu tomar água aqui. Como assim, professor? Tauí, duas terras. É porque, se vocês lembrarem da última aula, e eu já vou colocar aqui de novo para vocês, para ninguém esquecer isso, nós temos na pré-história egípcia, ou o que a gente vai chamar também de período arcaico, que é antes da gente conhecer o antigo Império Egípcio, que se forma, entre 3.100 anos, tá bom? O Egito não era centralizado, você não tinha um poder centralizado. Vamos lá. Mas a região, ela já é ocupada, antes da gente falar de um Império Egípcio, ela já era ocupada por vários povos, alguns deles mais importantes aqui. Desde 6.000 anos antes de Cristo, você já tem povos chegando na região, justamente por conta da riqueza que o rio Nilo dá para a região. A riqueza que o rio Nilo dá para a região. Eram povos nômades, nomadismo, viajam, buscam alimentação, caçadores e coletores, tá bom? Não sedentarizam, não fazem agricultura, eles viajam onde tem condições de sobrevivência. Quando acaba aquela região, a condição de sobrevivência, eles viajam para outro lugar. Então, desde os 6.000 anos antes de Cristo, o rio Nilo já era um local, a região, muito propícia para caçadores e coletores. Só que aí, algumas culturas vão chegando, assim como fazendo de novo aquela relação com a Grécia. Vocês lembram que na Grécia tinha lá os povos que eram os nômades que chegaram na Grécia, ou seminômades, né? Povos indo-europeus, jônicos, eólios, dóricos, aqueus, foram chegando e sobrevivendo ali e de repente se sedentarizaram, começaram a praticar agricultura. A agricultura é importante, a revolução agrícola. Eles passam a falar, eu não preciso mais viajar para sobreviver, eu posso plantar.
Entenderam? Começam a criar ferramentas de trabalho, um estudo maior do solo, ainda que rudimentar, mas ainda um estudo do solo. Então nós temos aqui, coloquei aqui para citar para vocês, duas culturas importantes da arqueologia mundial, da arqueologia egípcia, a cultura Badari, que se estabeleceu ali mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. São povos que depois formaram o que a gente vai conhecer de Egito. Lá em Roma não tem a cultura dos latinos, dos etruscos, dos sabinos, então. E depois a cultura Nakada. A cultura Badari, especificamente, foi a que começou a desenvolver a agricultura às margens do Nilo. Ainda não formaram o império, eram pequenas vilas, pequenos clãs, grupos, famílias, parentes, que começaram a viver ali, sobreviver, plantar e utilizar o rio Nilo como a maior fonte de sobrevivência. Heródoto lá dizia, né, no mundo grego, falava assim, a dádiva do Nilo, né? A dádiva do Egito. O Nilo é tão importante. O Heródoto registrou isso pra gente. Onde seria possível ter um Egito como a gente conheceu se não fosse o Nilo? Possivelmente não. Se fosse uma região deserta, peraí que eu tô procurando meu chinelo. Achei. Se fosse uma região deserta, a gente não acharia. Ah, você tá dando aula de chinelo, tô em casa, gente, relaxa. Vamos lá. Beleza, então a gente já tá falando de sedentarização. Processo de sedentarização. Chegaram. O Nilo, já vimos a importância do Nilo. E aí? Mas o Egito era por vários grupos que foram viver. Depois se formaram dois grandes reinos. O reino mais ao norte e o reino ao sul. Aqui é importante destacar que aqui é um ponto fundamental, tá bom? Vamos lá. Por isso que a gente chama de Tauí, duas terras. Você tinha um reino ao norte e um reino ao sul. Vamos lá. Você tinha nesse processo o Baixo Egito e o Alto Egito, tá bom? Tinham dois reinos. Você tinha dois espécies de faraó, que o faraó já é o centralizado, mas você tinha espécie de dois líderes no Egito, que eles tinham uma cultura muito próxima, se conheciam, se relacionavam, se fosse necessário, mas ainda assim você tinha uma independência entre esses dois grandes reinos. Quem que vai unificar esses dois reinos é o primeiro faraó, Menés, que também, ou Narmer. Você chama ele de Menés ou Narmer. Por que eu coloquei aqui? Vocês estão vendo aqui que eu coloquei uma interrogação aqui. Narmer. Porque ainda se estuda se Nemés era Narmer. Ainda existe um estudo sobre ser o mesmo homem, ser a mesma pessoa, ser o mesmo faraó. Eu falei faraó. E faraó. Você ainda o maior consenso é que possivelmente era o mesmo, mas é que às vezes a gente acha inscrição de um, de outro, compreenderam? Ok, em 3100 ele unificou os dois reinos, ele fez uma proposta, a proposta dele era a unificação de um grande Egito que cobrisse toda, ou pelo menos a maior parte da extensão do curso do rio Nilo. Aqui é interessante destacar, eu espero que vocês estejam enxergando, que a imagem está um pouco menor aqui, né? Se você estiver vendo no celular, mas eu explico e o PDF está aqui também. O Baixo Egito, ele está, aqui, ó, vou marcar aqui, ó, ao norte, e o Alto Egito está ao sul. Estranho? É, mas nem tanto. O Baixo Egito está na região do delta. O delta do Nilo é isso aqui, ó. Esse aqui é o delta do rio, né? O delta acontece na embocadura do rio, né? O delta acontece quando o rio está chegando no mar. E o rio Nilo deságua no Mar Mediterrâneo. Eu ia falar o Oceano Atlântico. O Mar Mediterrâneo. Então é aqui que ele deságua. O rio Nilo faz esse curso aqui. Eu não sou professor de geografia, mas eu sei disso, tá bom? Ele faz esse curso aqui, tá bom? E deságua no Mar Mediterrâneo. Diferente, por exemplo, dos rios na Mesopotâmia, os mais os principais que a gente conhece, que é o Tigres e o Eufrates, eles descem, né? Eles descem, chegam em outros rios, tá? Eles não desaguam, eles se encontram, viram, é uma bacia, né? Chegam em outros rios e deságua no Golfo, né? No Mar do Golfo, no Golfo Pérsico, tá bom? Então eles descem. Aqui não, aqui a gente tá subindo. O rio Nilo está subindo, né?
E é importante destacar, falou assim, então por que a gente chama o reino do Baixo Egito que ele está ao norte? Porque não é uma questão de posicionamento, de localização geográfica em relação ao meridiano de Greenwich. É uma relação de altitude, tá? Não é latitude, longitude, é altitude. Como assim? A região mais ao sul é uma região mais elevada, montanhosa. O Rio Nilo está descendo dali. Então, Alto Egito, porque está mais no alto em relação à altitude. Tá bom? Enquanto que o Baixo Egito você já está chegando no nível do mar Mediterrâneo. Por isso que o Baixo Egito está ao norte. Porque ali você está chegando no mar. Você está em uma região mais baixa. Tá bom? Então é isso. Só para não confundir mesmo, tá? Vamos lá. E aí o Menes I, ele unificou esses dois reinos em 3100. E aqui que começa o famoso Império Antigo do Egito. O Egito, você sabe, a gente falou na última aula, que ele passa por Antigo Império, Médio Império e Novo Império. A gente vai passar por uns pontos aqui dos três, tá? E ele fundou a cidade de Mênfis, iniciou uma época chamada época Tinita, tá? Da história do Egito, e funda a cidade de Mênfis, que vai ser aí a primeira grande. Teve outra capital de eu não lembro, Tinis, se eu não me engano, mas a primeira grande capital vai ser Mênfis, é perto do Cairo, inclusive, né? Então ele inicia a primeira dinastia. O Egito teve 30 dinastias, contando desde 3100, tá? De 3100 até antes de Cristo até 3230 antes de Cristo. Então são quase aí, pensa aí, são 3.000 anos de história para a gente arredondar, 30 dinastias. O que é isso? São 30 basicamente grupos, alguns sim familiares, que vão se manter no poder, tá bom? Então as dinastias. Então esse período aqui do Menes começa a primeira dinastia, depois você tem a segunda dinastia, esse início agora de unificação, a gente conta as duas primeiras dinastias, depois você tem mais 28 dinastias até o Egito ser destruído totalmente. E vamos lá, aí eu vou explicar para vocês como que acaba essa dinastia, né? Já já eu explico para vocês. Então são 30 dinastias iniciadas lá por Menes ou Narmer. Eu quero mostrar uma coisa antes aqui para vocês, que eu vou até sair dessa tela. Fiquem aí comigo, tá bom? Fiquem comigo. Voltei. Ó, eu vou sair dessa tela só para ficar bonitinho aqui, tá? No vídeo, tá bom, gente? Então, ó, vou manter, vou abrir aqui, beleza? E vou voltar para nossa tela. Isso aqui vocês estão vendo na tela é a paleta de Narmer, que é o do primeiro faraó, ou que é o que a gente falou agora há pouco, tá bom? É uma paleta encontrada, é um artefato egípcio encontrado no período dele, no período da unificação dos dois reinos, que mostra, né, que você tem alguns em alto relevo aqui, se não me engano alto relevo, você tem os dois líderes, os dois faraós do Egito. Reparem, como é que a gente sabe disso? A frente da paleta, a frente e verso aqui, você tem uma coroa representando um dos reinos egípcios, e aqui está menor, mas tem aqui a outra coroa na cabeça desse faraó representando o outro Egito. E aqui nós temos a unificação, a união dos dois Egitos, das duas coroas, tá bom? Então vamos voltar lá, né, que eu quero mostrar para vocês que nós temos aqui as imagens, voltando agora. Tá legal essa aula, gente? Então deixa aquela curtida aí, vamos embora. E nós temos aqui a unificação das duas coroas do Baixo Egito, do Alto Egito. Você unifica as duas coroas. Olha só que legal, né? Então começa a história que a gente mais conhece do Egito a partir daqui de 3100. Antes de Cristo ainda não faziam pirâmides. No começo você tinha mastabas, vocês lembram disso? Que as mastabas eram meio que assim, um quarto das pirâmides, a base da pirâmide, mas ela não ia até em cima, né? Fizemos um vídeo recente aqui falando sobre as pirâmides e eu expliquei isso para vocês. Mas vamos seguir aqui nossa aula,
né, sobre o Egito, para falar agora de algumas outras coisas. Lá no Médio Império, no Médio Império, o Egito, eu acho que é importante destacar isso para vocês, é uma aula relativamente rápida nesse sentido, tá? O Egito, como eu já falei para vocês, são 3.000 anos de história só de império, tirando a ocupação da região, que já dá 6.000, né? Mas só de história entre Egito unificado, centralizado do faraó, lembrando, modo de produção asiático, centralização do faraó, 3.000 anos. Ele nunca foi homogêneo, não é uma, está longe de ser uma sociedade homogênea, tá? Porque a gente tem essa mania de achar que os egípcios eram todos iguais e tudo. Você tinha uma heterogeneidade histórica no Egito. Inclusive grupos que se rebelavam e eram punidos. Inclusive você teve uma das aqui que eu marquei para você tinha guerras com outros povos, você tinha os egípcios faziam guerras com outros povos, os soldados egípcios, inclusive, eram bem habilidosos, e até mesmo porque, diferente dos soldados romanos que usavam armaduras de bronze pesadas, os egípcios usavam roupas mais leves, com detalhes em cobre, o que fazia com que os soldados egípcios fossem bem mais habilidosos. Em mais ou menos ali 1640 a.C., os egípcios foram invadidos por um povo, os chamados Ixos, que vem possivelmente da Mesopotâmia, vem da Ásia, né? Vem em terras mais a leste. Alguns vão trabalhar com a ideia de que eles vieram por fonte de sobrevivência, buscando o rio Nilo, ou por perseguição na Mesopotâmia, ou por um período de seca nos desertos mesopotâmicos. Nesse momento que eles buscaram terras mais a oeste, chegaram na região do norte do Egito, mas na região ali do delta do Nilo, depois ocuparam, foram até o sul e conseguiram inclusive apoio da sociedade da Núbia. O que a gente tem aqui que é importante? Hoje a gente sabe que os Ixos chegaram com certas levas de migrações pacíficas, foram chegando e vivendo. O Egito era muito grande, você não tinha muito controle, era difícil você ter controle de tudo. Foram chegando, vivendo, ocupando algumas cidades e vivendo sob as leis do faraó. Vivendo sob as leis ali. Só que foram se organizando para tomar o poder. Foram chegando em levas migratórias, vivem aqui, estão chegando outros povos vivendo aqui e tal, outra cultura, outros deuses, mas vamos chegando. Só que foram formando-se militarmente, eram tão numerosos que foram se formando militarmente, formando as suas cidades, tendo os seus líderes e construindo um reino paralelo ao Egito. E aí inicia um processo de conflito, de guerra entre Ixos e egípcios. Então os Ixos conseguiram apoio, como eu falei para vocês, de terras mais ao sul, da região da Núbia, mais ao sul, que apoiavam eles, marquei aqui no mapinha, e conseguiram dominar parte do Egito. Então o faraó ele teve o seu poder dividido ou reduzido, não porque ele quis, mas porque ele teve que se bater com os Ixos. Só com Amoses I, que conseguiu apoio de outras regiões, que conseguiu se fortalecer no exército, eles conseguiram expulsar definitivamente os Ixos, tá? E aí ele define depois Tebas, Amoses I, faraó, tá? Define Tebas como a nova capital e a partir da invasão dos Ixos termina o período que a gente chama de Médio Império, inicia o período agora de Novo Império, que é a parte do auge. O Egito conseguiu derrotar os Ixos, tão fortes. É a parte do auge, mas você sabe que depois do auge vem o quê? Depois do auge só pode vir um declínio. Porque enfim, vocês entenderam, não é? Então a invasão dos Ixos é um marco, é um divisor de águas, porque quando eles são expulsos mostra que o faraó tem um poder muito forte. Ele tem um poder muito grande. Inicia uma nova etapa do Egito. A partir do auge, que é um novo império, mas que depois vem o declínio. E, professor, como vem esse declínio? Vamos lá. Esse declínio vem porque existem desenvolvimentos de outras civilizações que conseguem ser mais poderosas militarmente e economicamente do que os próprios egípcios. Então, depois disso, tempos
inclusive séculos depois, que a gente fala, parecendo que, como eu já expliquei para vocês, parece que foi ontem, parece que foi assim, do dia para a noite, mas não, né? 1640, a gente vai chegar até 32 a.C. agora. Olha lá, os egípcios são dominados por outros povos ao longo do tempo. Primeiro, eu não coloquei aqui, mas aí eu vou explicar que acho que é muito importante. Os egípcios são dominados pelos persas. O Império Persa se torna um império poderosíssimo. Vocês têm noção do tanto que o Império Egípcio viveu? São 3.000 anos antes de história. É impressionante pensar que... Deixa eu só mudar meu ventilador aqui. Estou com o ventilador na cara aqui. Acho que ele deve estar fazendo barulho no microfone. Não tem importância não. É impressionante pensar que em 3.000 anos de história existiram culturas e civilizações que se criaram, se fortaleceram, se extinguiram, enquanto o Egito estava ali. É impressionante, né? Eu acho isso fantástico, acho isso fenomenal. Mas acabou. Se tudo tem o seu fim, nada é eterno. Tudo está sujeito a constantes transformações. E aqui a gente tem o quê? Eles foram invadidos, foram dominados por um império importantíssimo, que é o império que a gente vê em Grécia, inclusive, que é o Império Persa. Tá bom? E eu volto a citar a série recente do Netflix, que é uma série documental com dramaturgia, que é a série Alexandre o Grande, que é o Alexandre o Grande que derrota os persas, tá? Os persas foram fortes, invadiram a Grécia, mas não venceram os gregos, e tem um motivo. Só que o que acontece? Quando eles enfrentaram ali organizações que eles não estavam acostumados, que conseguiram ser mais fortes que eles. Mas os persas, eles invadiram o Egito com muita força. O Império Persa era gigantesco, era o maior que se tinha naquela época. Pegava toda a Ásia Menor, basicamente. E eles conseguiram chegar no Egito. Só que, como que funcionava a estrutura do Império Persa? A estrutura do Império Persa é dominar e, com a rendição da civilização que perdeu para os persas, se mantém a cultura local e se mantém inclusive o poder local. O que você faz você tem que pagar tributos para o império e, além de pagar tributos, você precisa contribuir, se necessário, em caso de aliança militar. Então, era um domínio, mas não dá para dizer que é um domínio brando. Você está dominando a economia daquela sociedade. Mas você ainda mantém a estrutura política. Então, o Egito continuou tendo faraó. Sabe? Ele continuou tendo. Ele continuou tendo representantes. Mas aí a gente já não vai falar... Mas o faraó egípcio, ele passa a ser pro persa o que os persas chamavam de sátrapas. O que é sátrapa? Sátrapa seria o general persa que domina uma região, que comanda uma região. O principal é o imperador persa. Ali nesse caso aqui, por exemplo, o que a gente vê no Alexandre o Grande é Dário III. Mas, sede na Babilônia, Mesopotâmia, gente, Mesopotâmia, só que é a parte do Império Persa, né? Os persas são os atuais iranianos, né? São a origem, né? A origem dos iranianos, dos povos, a etnia dos persas. E aí você tem um faraó subordinado ao Império Persa. O Egito, ele passa a ser uma satrapia persa. Ele continua com sua extensão territorial, com seus domínios, com sua política, mas ele é uma sátrapa persa. Satrapia, né? Sátrapa é o imperador, é o governante. O que é isso? É uma província persa. E aí... Mas é um domínio. Eles não estão satisfeitos com esse domínio. Só que, por muito tempo, quando Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, da Macedônia, que cresceu depois das guerras gregas, dominou o mundo grego, é o período que a gente chama de período helenístico, porque eles se consideravam helenos, os mesmos povos dos gregos, mas é um império macedônico, vai ao norte do mundo grego, mas eles consideravam gregos. Tanto é que Aristóteles era macedônico, né? Eles chegam, dominam, começam a fazer uma guerra contra os persas, estão se destinando, estão marchando. Opa, desculpa, deve ter dado né? Estão marchando. Nossa, esse marchando tá saindo a subir. Estão marchando para Babilônia. Eu peço desculpa, deve ter estourado o áudio do microfone aqui. Estão marchando para Babilônia
E aí a estratégia de Alexandre, inclusive isso está na série, fala assim, em vez de a gente chegar e dominar a Babilônia, vamos começar a dominar as redondezas do Império Persa. E aí a ideia de se chegar ao Egito, de se trocar a rota por alguns anos, que era longe, tá? E vão para o Egito, dominar a satrapia egípcia da Pérsia. E lá, Alexandre o Grande consegue, com certo grau de facilidade, porque os egípcios não gostavam da dominação persa, e Alexandre o Grande é coroado como faraó. Vocês acreditam que Alexandre o Grande foi ali um dos últimos da história? Não o último, mas um dos últimos faraós egípcios? Um grego não, um macedônio, um helenístico. Um dos últimos faraós. E aí ele separa, ele consegue tirar o Egito dos domínios persas, mas também fica sob domínio macedônico, só que mantém lá a sua independência. E quando ele vai depois para a Babilônia, ele deixa uma dinastia, uma nova dinastia. Essa vai ser a última dinastia egípcia. A última dinastia egípcia era helenística. É a dinastia ptolemaica. Ele deixa seu amigo, na verdade, seu aliado, né? Ptolomeu I. Olha o nome. Ptolomeu I se torna depois o faraó egípcio, da última dinastia egípcia. Isso em 332 a.C. Olha só que interessante, 332. E aí, Alexandre constrói a nova capital egípcia, que é Alexandria, olha o nome. Ao norte, no que seria o antigo Baixo Egito, mas ao norte, às margens do mar Mediterrâneo, uma cidade mais grega do que egípcia. Porque a gente já não está mais falando daquele egípcio antigo. Ainda é um novo império, ainda é o Egito que a gente está falando, mas não é mais aquele do Egito das pirâmides, que já tinham acabado há muito tempo. Você tinha templos, mas uma cidade com colunas gregas, com a construção do farol de Alexandria para guiar as rotas marítimas do Mediterrâneo, tanto as rotas militares, de embarcações, quanto também comerciais. Alexandria se torna um grande entreposto comercial do mundo antigo, maior que a gente vai ter nesse período. A famosa biblioteca, procurada até hoje, porque Alexandre o Grande, afinal de contas, era um imperador que você tinha uma proximidade com o conhecimento, com a filosofia, foi discípulo de Aristóteles, vocês sabem disso, tinha o prazer pelo conhecimento e a busca pelo conhecimento. Alexandria escavado, assistam a série Netflix Alexandre, certo? E Alexandria se torna a última grande dinastia dessas 30 aí que a gente falou, é a 30ª dinastia ptolemaica, né? Que Alexandre sai, deixa lá o seu aliado Ptolomeu, aí vai ter Ptolomeu I, segundo, terceiro. Qual que vai ser a última pessoa a governar o Egito? Que a gente nem fala mais faraó, mas agora falamos em rainha do Egito. Cleópatra, isso. Ela era da dinastia ptolemaica. Aí sempre vai ter alguém que vai falar assim, professor, você sabia que Cleópatra nem egípcia era, ela era grega? Por que falam isso? Porque ela era da dinastia ptolemaica. Mas ela era egípcia, porque ali é o Egito, entendeu? Você não precisa se preocupar com isso. E aí ela tem uma relação, inclusive, em outros períodos, o Império Macedônico já nem é mais tão mais forte, aí já começa a surgir um outro grande império, qual que é? Na verdade, república, né? Nem império, mas que fortalece muito. Lembra que eu falei? O Egito continua e outras civilizações vão surgindo e se destruindo. Romana. Durante a República Romana, o Egito começa a ser habitado, inclusive, por romanos que vão tentar conquistar. E aí você tem, inclusive, Marco Antônio, um dos nomes do triunvirato, do segundo triunvirato romano, um dos governantes, que casa com Cleópatra, se apaixona por Cleópatra. Então nós temos aí uma relação já bem diferente do que a gente começou lá falando, quando a gente falou lá em Menés I, já mudou tudo. E só que dentro da própria República Romana existe um conflito entre os líderes romanos. Tanto é que a gente vai ter as batalhas de Alexandria, a batalha do Átio, desculpem, onde Otávio Augusto, né, assistam a aula de Roma, tá? Tá um pouquinho para frente aí que eu tô colocando essa antes. Vai
lutar contra os outros líderes romanos e ele vai fazer uma guerra contra Marco Antônio, que está lá no Egito com Cleópatra. Derrota. Dizem que Cleópatra e Marco Antônio se mataram após as batalhas, vendo que iriam perder, tentaram fugir, iriam perder e morreram, se mataram. E o Egito se torna agora uma província romana. Professor, por que não dá para falar que ainda é novo império? Visto que, atenção que essa parte é muito importante para a gente finalizando. Você falou que eles foram dominados pelos persas. A gente continua falando de novo Império Egípcio porque se mantinha ainda, pelo menos, a figura do líder, do faraó, da satrapia. Depois, com os gregos, os macedônicos, né, o Império, a dinastia Ptolomaica. É considerada uma dinastia ptolomaica dentro do Egito. Certo? Por mais que sejam da Macedônia, eles estão assumindo o poder e mantêm ainda assim a estrutura independente, entre aspas, mas independente ainda assim, do Egito. É que com Roma, agora não tem mais liderança. Não existe o faraó, a versão romana do faraó egípcio. Então acabou. O novo império acaba porque agora vira uma província romana, sem autonomia. Perdeu a autonomia. Ainda assim, com as outras invasões, você tinha um certo grau de autonomia. Agora acabou, gente. Acabou a autonomia do Egito. Então, acabou em 32 antes de Cristo, a autonomia do Egito. Justamente com a eclosão do Império Romano. 27 antes de Cristo por ali, está virando Império Romano, mas antes já na República, eles dominam e acabou. Não tem mais faraó, não tem satrapia, não tem líder que vai manter a autonomia. O Egito é romano. A partir de agora, é domínio romano. E, na verdade, depois fica até sob domínio do Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino. É por isso que está escrito aqui que ele vai até 639 depois de Cristo, esse domínio romano. Já não é mais o Império, tá, egípcio. Mas por quê? Porque você sabe que em 476 o Império Romano do Ocidente cai, invasões bárbaras, germânicas, desculpem, um monte de coisa, né? Corrupção, né? Descontrole, má administração, mas o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, que é Bizâncio, né? Que depois vai se tornar o Império Bizantino na Idade Média. O Egito estava ali naquela região. Tanto é que a língua falada em Constantinopla era uma derivação do grego, assim como no Egito nessa época, derivação do grego. Né? Alfabeto cirílico, que ocupa boa parte, inclusive, do norte da Europa, da Rússia, dos países eslavos e por aí vai. Então você já não tem mais autonomia mínima. Então, lembra que tem que conectar. Eu falei na última aula, o que é um modo de produção asiático? O modo de produção asiático é quando o Estado ele controla tudo. O Estado local controla tudo, do trabalho, da economia, da vida, da propriedade, de tudo. Esse é o modo de produção asiático. Existe um processo de servidão coletiva. Agora já não tem mais, porque não tem o Estado no Egito. O Estado agora é o Roma. Não existe um líder local. Você pode ter líderes locais, mas não um governante que mantém autonomia. Então acabou, tá bom? Então é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham... Deixa eu voltar aqui para a nossa cena. Eu tenho falado isso assim, porque eu tentei trazer os principais detalhes para vocês, mas eu quero que vocês deixem nos comentários, dar aquela ajuda, porque compartilhar esse vídeo, ele entra aqui na nossa playlist, eu deixo um material para vocês e eu gostaria que vocês ajudassem a gente também, sempre no engajamento e dar continuidade desse nosso trabalho, porque tem muita coisa pela frente aí. É isso, gente. Eu fico muito feliz de ter feito esse vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixem dúvidas aí nos comentários, sugestões, críticas construtivas, sempre com muito respeito. Vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!